Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou desenhar uma orca utilizando o giz pastel oleoso, eu espero que gostem. Bom, como vocês já conseguem ver na imagem, eu deixei um esboço preparado e agora eu vou dar uma clareada nele utilizando um limpa-tipos. Eu resolvi fazer esse desenho em um papel craft, porque como uma orca ela é preta e branca, para ficar um contraste melhor, né, eu achei melhor colocar esse papel que tem essa tonalidade mais amarronzada do que um papel branco ou um papel preto. Talvez com papel branco e preto também dá um resultado legal, mas eu resolvi testar utilizando um papel mais diferente assim. Agora eu vou começar a colorir a orca utilizando giz pastel oleoso e para isso eu vou usar as duas cores principais dela, que são o branco e o preto. Depois, para dar uma ideia melhor de profundidade, eu vou utilizar um pouco do cinza e do branco também para colocar algumas regiões de sombra e de brilho na imagem. Como vocês conseguem ver na imagem, o branco por cima do papel craft às vezes não forma uma cobertura tão boa assim quando você está passando ele pela primeira vez. Mas aí o ideal é então passar várias vezes o branco ali por cima, fazer várias camadas para ele cobrir direitinho ali e conseguir chegar em uma tonalidade um pouco mais uniforme. Já com o preto a gente não tem esse problema, o preto ele forma uma camada bem boa, bem lisa, não precisa ficar fazendo várias camadas, às vezes ficam alguns buraquinhos ali, por esse papel tem um pouquinho mais de textura, mas é só passar o preto ali na região, você não precisa fazer mais camadas para chegar em uma tonalidade uniforme. Eu acho que eu não utilizei muito nesse desenho, mas caso o giz pastel, principalmente o preto, estiver esfarelando muito e caindo uns caquinhos ali pelo desenho, é bom pegar um pedaço de papel higiênico e tentar limpar e tirar esses caquinhos para eles não acabarem manchando a região mais clara do desenho. Como o giz pastel ele é um material um pouco mais grosseiro, eu tenho um pouco de dificuldade com as bordas utilizando ele. Elas acabam ficando meio esfareladas e eu não consigo ter uma borda mais suave e mais retinha. Mas para isso, para ajudar nessa questão, eu sempre tenho utilizado o lápis de cor. Como o lápis de cor ele é mais fino, a gente consegue fazer melhor esses detalhes. Então eu costumo passar ali na borda, por exemplo, nessa orca, na borda ali que é toda preta, eu passo o lápis de cor para acertar e fazer essa borda ficar mais retinha e mais certinha. Agora, como vocês estão vendo, eu peguei o giz pastel cinza e eu tô passando na parte ali de baixo da orca, na parte que é branca, que ali é uma região que tem um pouco de sombra. Então, para dar essa ideia mais de profundidade, eu coloquei um pouco de sombra utilizando o cinza ali. Eu acabei utilizando mais de uma tonalidade de cinza, eu utilizei uma mais escura na parte de baixo, depois uma mais clara, e aí eu fui mesclando elas com o branco para ficar um degradê uniforme ali na região. Na barbatana também dessa orca, essa era uma região que tinha bastante sombra, então eu coloquei bastante cinza ali. Agora ainda tá claro, mas depois eu ainda vou escurecer essa região da barbatana. Agora na parte de cima da orca também gera um reflexo ali da luz. E aí para fazer esse reflexo eu utilizei o cinza e o branco. Então eu passei o cinza e o branco ali por cima do preto para criar esse reflexo e dar essa noção de profundidade para a orca. Agora, a beiradinha ali da barbatana da orca também tem essa tonalidade preta e como ela era uma região ali muito certinha, muito difícil de fazer com o giz pastel oleoso, que é um pouco mais grosseiro, eu utilizei o lápis de cor para fazer ela, já que era uma região com bastante detalhe. Como vocês podem ver, eu comecei a passar o lápis preto também ali nas bordas para ir acertando, já que com o giz pastel elas acabam ficando um pouco esfareladas. Como eu tinha utilizado cinza para fazer o reflexo ali na parte de cima, eu acabei utilizando cinza de novo para fazer o contorno ali naquela região. Então eu acabei utilizando o lápis de cor preto e o cinza, dependendo da região, para fazer esse contorno na orca. Os encontros ali do giz pastel branco e o preto também acabaram ficando um pouco esfarelados, então eu utilizei o lápis de cor preto ali também para deixar essa transição ali entre as duas cores um pouco mais certinha.
Eu acabei não desenhando um olho ali na orca, né, ali na região do rosto dela. O que tem ali é uma mancha que as orcas costumam ter, mas eu acabei não desenhando esse olho porque o olho ele era preto, tão preto quanto essa região do rosto da orca, e ficava muito difícil de visualizar. Nas imagens de referência que eu tinha e tudo mais, eu não conseguia ver. Então eu acabei achando melhor nem tentar desenhar ali por cima do preto, porque não ia ficar muito aparente. Então ficou tudo preto mesmo ali na região. Como eu falei, ali na região da barbatana da orca era um pouco mais escura do que até a sombra ali da barriga dela, então eu utilizei um cinza um pouco até mais escuro do que o cinza que eu tinha utilizado para fazer a sombra na barriga da orca. Bom, esse foi o resultado final desse desenho da orca utilizando giz pastel oleoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não conhece, aqui no canal eu tenho uma playlist só com desenhos utilizando giz pastel oleoso. Se você tiver interesse, eu vou deixar ela aqui em cima para você dar uma olhada. E se você tiver mais ideias de desenhos que eu posso fazer utilizando esse material, deixa aqui embaixo nos comentários, que sempre que possível eu vou tentar fazer os desenhos que vocês me pedirem. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal para receber os novos vídeos que eu tô colocando por aqui toda semana. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.